Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho aqui para gravar um novo vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou tratar pontualmente quanto à aplicabilidade e à eficácia da norma constitucional, certo? Para quem não me conhece, eu sou a professora Del Consuelo e juntos estamos trabalhando Direito Constitucional. Para começar propriamente o nosso assunto quanto à aplicabilidade e à eficácia da norma, nós precisamos entender alguns pontos. Não basta entender que a Constituição Federal é a lei maior que nós temos dentro do nosso país. É preciso compreender que alguns pontos dentro da Constituição Federal, alguns artigos, eles não possuem uma eficácia imediata, ou seja, eles não surtem efeito de pronto do ato da edição da Constituição Federal em 1988, certo? Então, o primeiro elemento que nós temos que ter em mente é esse, de que não é somente o fato daquele artigo estar disposto dentro do texto constitucional, é que ele já poderá de pronto ser cobrado, entre aspas, certo? Porém, antes, é preciso que a gente precisa compreender um elemento muito importante. O que é a norma? Vamos tratar de norma constitucional, certo? Mas o que é a norma? Pois bem, rapidamente, nós temos que compreender que a norma, ela funciona como sendo um padrão estabelecido, um costume, uma regra de conduta, certo? Então, de um lado, nós temos a norma em um sentido amplo, certo? Como sendo um preceito, uma regra, um modelo, uma linha de conduta, algo que deve ser seguido. Tá? Paralelo a isso, nós temos a ideia da norma jurídica. Essa norma jurídica, ela é uma prescrição legal, um preceito obrigatório que está inserido dentro de um texto legal, dentro de um contexto onde haja a possibilidade de coerção, né? Como sendo a coercibilidade, a coercitividade, certo? Mas por que separar norma de norma jurídica? Rapidamente, precisamos compreender que existem as normas, que são uma regra, um modelo de conduta, uma linha de conduta a ser seguida, que possuem um cunho estritamente moral, certo? Essas não são munidas de coercitividade, não são munidas do elemento coerção para que você as cumpra. Elas partem do foro íntimo, se você segue ou não essas normas de cunho moral. De um outro lado, nós temos as normas jurídicas, que elas possuem esse elemento de coercitividade, ou seja, eu preciso cumpri-las. Preciso cumpri-las, caso contrário, haverá uma consequência dentro da esfera jurídica. Tudo bem? Então, a norma constitucional é uma norma jurídica? Sim, é uma norma jurídica, certo? Ela será todo aquele preceito que deve ser seguido, um comando que está inserido dentro da Constituição Federal, seja ela qual for, tá? Mas estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Nela, dentro do contexto de norma jurídica, nós temos elementos como princípios e regras. Esses elementos como princípios e regras nós não vamos tratar nesse vídeo, tá? Farei um outro vídeo oportuno para tratar com vocês quanto aos que são os princípios e o que são as regras, tá? Mas o que nos interessa no momento são as normas constitucionais de uma maneira genérica, tá bom? Então, tratando propriamente quanto à aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. O que é aplicar uma norma? Como que eu vou aplicar uma norma? Primeira coisa, é necessário que essa norma esteja vigente, que haja vigência, ou seja, que ela já esteja valendo e possa então ser cobrada, tá? Se ela está em vigência, ela pode então ser aplicada ao caso no qual ela se encaixa, certo? E para lidar com essa questão da aplicabilidade da norma, é preciso também conhecer qual é a sua eficácia, como ela funciona, quando ela funciona, para que ela funciona, certo? Mas precisamos dividir essa eficácia de uma maneira
em dois grandes blocos, tá? O primeiro bloco que nós temos, depois nós vamos subdividi-lo também, mas o primeiro bloco que nós temos é o contexto da eficácia social, que é quando a norma está vigente. Eficácia social é o momento em que ela tem potencialidade para regular alguma determinada situação, uma determinada relação e pode ser aplicada ao caso concreto que se apresentar naquele momento, tá? E eficácia jurídica significa que ela está apta a produzir efeitos, ou seja, ela já pode, então, de fato, ser cobrada. Nesse contexto, a aplicação da norma jurídica como um todo é o momento final daquele processo de interpretação da norma, de reconhecer que ela pode ser aplicada em determinados casos, passando por todo um sistema de interpretação, sistema de compreensão, quanto àquela norma, tá? E nesse momento de aplicação, se dá, então, a conversão da disposição abstrata em uma regra concreta. Ou seja, tem um caso com elementos abstratos e, ao passo da interpretação, eu consigo aplicar propriamente dito dentro do que deve ser. E é nesse momento em que a norma jurídica se transforma em uma norma de decisão, em que ela pode, então, surtir de fato os seus efeitos a partir dessa aplicabilidade. Então, o que eu preciso entender? Que a aplicabilidade quer dizer que ela está em vigência, que é possível aplicar aquela norma, aquele texto lá, aquele artigo constitucional, ao caso concreto, no momento em que ela pode, então, passar a ser aplicada. E eficácia é o momento em que ela pode, então, surtir efeitos. Ela pode dar uma resposta, propriamente dita, ao caso que se apresenta naquele momento, tá? Essa ideia da eficácia, ela pode ser dividida em três tipos, três eficácias. A eficácia plena, a eficácia contida e a eficácia limitada. Essa última, eficácia limitada, nós vamos dividi-la também em outros dois tópicos que nós vamos falar logo mais, tá bom? Nós vamos começar então pelas normas constitucionais de eficácia plena. Essa é a mais tranquila, é a mais fácil. Porque normas constitucionais de eficácia plena, nós temos então uma aplicabilidade direta, imediata e integral. Ou seja, quando esse artigo, vamos tratar assim, em unidades pequenas, tá? Quando aquele artigo entrou em vigor junto com a Constituição, ou seja, no momento em que ela foi editada e já foi publicada, ele já tem efetividade, ele já vale, já pode ser cobrado, ele não depende de mais nada. Do jeito que ele está ali, no texto constitucional, ele já pode ser cobrado. Assim que entra em vigor aquela lei, no caso, a Constituição Federal em 88, essas normas de eficácia plena já estão prontas para surtir efeito. Ela já vem prontinha, redondinha, tá? Não vai depender de uma outra norma, algum outro momento para que então ela possa surtir efeitos. Não. É uma regra geral que já vai entrar, vai poder ser cobrada e efetivada, estamos falando de eficácia, de pronto, na hora que entrou em vigor. Tudo bem? Então, basicamente, nós temos essas normas de eficácia plena, aquelas que criam órgãos ou atribuem competências aos entes federativos. Como, por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, que ele é autoaplicável. A gente tem que olhar também para essa questão de autoaplicabilidade. Ele é autoaplicável... Ah, tem um mosquitinho aqui. São aquelas normas que já possuem efeito, pode ser aplicada de pronto. E outro exemplo que eu posso trazer para vocês é aquelas normas que versam sobre direitos e garantias fundamentais. Elas são de aplicabilidade imediata, não depende de mais nada para que elas possam vir a funcionar. Então, tudo que for decorrente do contexto de garantias de direitos fundamentais, automaticamente já terão eficácia dentro do plano jurídico, dentro do plano constitucional, tá? Isso é tranquilo, né? Isso é beleza, é bem facilzinho. Depois eu disponibilizo para vocês um material escrito, trazendo uma espécie de um roteiro, um resuminho sobre isso, tá? Aí agora, passando para a nossa segunda modalidade de normas constitucionais, que são as normas constitucionais de eficácia contida. Vamos recapitular. Plena, assim, ó, bonita, plena, bela e plena, desde o ato da edição da Constituição. Essa agora, ela é um pouquinho mais tímida, tá?
a norma de eficácia contida, ela é um pouco mais tímida, um pouco mais contida, né? Como o próprio nome já diz. Nessa norma de eficácia contida, nós temos ela com uma aplicabilidade direta, imediata, porém não integral. Aquele artigo que define, pode ser definido como uma norma de eficácia contida, ele não é inteiramente aplicável. Uma parte dele funciona logo da edição da Constituição, daquele artigo, e uma outra parte dele não funciona de pronto. Tá? Ele é auto-aplicável em alguma parte, mas de um outro lado, no mesmo texto, no mesmo artigo, ele necessita de uma regulamentação, para que então tenha uma eficácia, uma aplicabilidade integral. Tá? Nesse sentido, o próprio texto constitucional não deixa dúvidas. O próprio texto constitucional já traz essa necessidade de regulamentação. Ou seja, aquele artigo funciona até certo ponto, tá? Mas geralmente tem uma vírgula nele aqui, e na sequência ele já traz a necessidade, a dependência de normas infraconstitucionais para que sejam então para que possa então ser plenamente aplicado. Como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu inciso 13º, nos traz a seguinte redação: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como é que a gente vai analisar isso aqui? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Uma vírgula. Mas vamos olhar só isso aqui? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão? Basicamente, sim. É livre o exercício de vender, sei lá, bombom na faculdade, aquelas trufas deliciosas? É livre. Alguma coisa te pedindo? Não. Não tá. Beleza. Aí tem uma vírgula. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você está se formando em Direito, vai se formar em Direito. Tem a graduação? Tem. Mas não tem lá aquela parada de que você tem que ter a OAB para poder exercer a profissão? Tem. Então, atendidas as qualificações profissionais que a lei exigir, que a lei estabelecer. Ou seja, para que você possa, então, exercer a advocacia, você precisa ter o seu registro na OAB. Entendeu? Então, é uma eficácia contida, diminuída, reduzida. Porque se tem a imposição de algum requisito, até certo ponto ela funciona. A partir dali, essa é a eficácia contida. A partir de determinado ponto, a própria Constituição já me traz a exigência de um outro elemento, um plus a mais, para que essa profissão possa, de fato, ser exercida. Tudo bem? Ok até aí? Mas, de maneira geral, em linhas gerais, essas normas, elas têm total eficácia por si só, porém, dada uma expressa disposição constitucional, elas sofrem algumas limitações, tá? Então, a eficácia contida também é bem tranquila de compreender, bem tranquila de que você possa, então, identificá-la, tá? Mas aí vamos agora para a nossa terceira modalidade de eficácia, que é a eficácia limitada, tá? Essa eficácia limitada é onde a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Ela é um pouquinho mais complexa, porém não é impossível de compreender, tá? Ela requer um pouco mais de atenção, porque essa norma de eficácia limitada, ela possui uma aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Não significa que o artigo que está ali na Constituição Federal, que eu vou trazer os exemplos daqui a pouquinho, ele não tem validade, ele tem. Tá? Só que aquele artigo, aquele textinho ali, ele não é auto-aplicável, ele não se aplica sozinho, ele não tem eficácia sozinho. Do jeito que ele está ali, ele não funciona. Eu preciso de alguma coisa a mais para que possa, então, fazer ele funcionar. A norma de eficácia limitada, em sua integralidade, ela depende de uma regulamentação infraconstitucional. Eu preciso de uma outra lei. E o meu próprio texto constitucional já traz isso. Diferente da contida, que até certo ponto ela funciona, mas dali para frente não funciona mais, que precisa de uma lei específica, a limitada, ela é toda dessa forma. Ela inteirinha,
não tem eficácia, não funciona, porque ela precisa, o próprio texto já condiciona, vai ser tal coisa desde que haja uma lei específica, uma lei infraconstitucional para poder regulamentar, então, aquele dispositivo, aquele artigo, tá? Então, ela depende de outros instrumentos legislativos para que ela possa, então, ser aplicada, como, por exemplo, o artigo 88 da Constituição Federal, que nos traz a seguinte redação: a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Vocês entendem que isso depende, ele está diretamente e prontamente condicionado a uma outra norma, a uma norma infraconstitucional? Então, é fácil que a gente consiga compreender que ele não tem eficácia plena, não tem eficácia contida, não está contida. Porque esse texto todinho não funciona se não tiver uma lei infraconstitucional. A contida, sim. A contida, ele funciona até certo ponto. Mas de um certo ponto para frente não funciona. Tá? E aí acaba quase que inutilizando o resto todo. Mas a limitada, ele inteiro não terá eficácia, porque depende de uma outra norma. Só que aí vamos lá para o pulo do gato. No pulo do gato, nós temos que a eficácia limitada pode ser dividida em duas categorias. A eficácia limitada institutiva e a programática. Quando eu tenho essa eficácia limitada institutiva, que eu tenho ela no sentido de organização, elas podem também ser consideradas como organizacionais, né? Elas funcionam como preceitos gerais de composição ou atribuições de órgãos, entidades e institutos que serão estruturados depois por meio de uma lei específica. Então, o legislador colocou lá no texto constitucional aquela norma, né, para instituir, para organizar alguma coisa. Só que ele já fala, olha, eu estou colocando aqui na Constituição linhas gerais, tá, preceitos gerais, mas olha, depois que haja uma lei infraconstitucional para arrumar isso aqui. Mas ele já dispôs no contexto constitucional. A Constituição é o suprassumo do nosso ordenamento jurídico, então tem que estar lá. Só que nem tudo a Constituição consegue contemplar, porque senão você imagina o tamanho da Constituição que ia ser. Se ela fosse contemplar todos os elementos, tudo. Entendeu? Então, há essas normas eficácia limitada, porque elas direcionam, elas canalizam para que haja a edição de leis infraconstitucionais para poder efetivar aquele comando constitucional. Então, quando eu tenho uma norma constitucional institutiva ou organizacional, eu vou tê-la atribuindo composição e atribuições de órgãos, entidades ou institutos. São comandos de estrutura geral da instituição de determinado órgão, determinada entidade, determinada instituição, tá? De forma que a sua efetiva criação, organização e ou estrutura, por expressa disposição constitucional, deve ser feita com normas infraconstitucionais. Como, por exemplo, o artigo 18 da Constituição Federal, que nos diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a união dos estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta lei. Aí o pulo do gato aqui, da norma de eficácia limitada sendo institutiva, está lá no meu parágrafo 2º, que me fala o seguinte: os territórios federais que integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são regulados por lei complementar. Ou seja, essa questão dos territórios federais que integram a União, a sua criação, transformação em Estado ou reintegração a um Estado ao qual pertenceu, depende sempre de uma lei complementar, certo? Então, nesse sentido de normas de eficácia limitada, num condão institutivo, eu preciso sempre de uma lei infraconstitucional para que ela possa, então, produzir os seus efeitos. Outros exemplos que nós temos também, dentro dessas normas de eficácia limitada, sendo institutivos, eu posso citar para vocês o artigo 33, o artigo 90, no seu parágrafo 2º, e o artigo 109, no seu inciso 6º, tá? Todos eles também da Constituição Federal, tá? Aí a nossa segunda modalidade de normas
constitucionais de eficácia limitada, eu tenho, então, as normas programáticas. O que essas normas programáticas já nos dizem? Então, essas normas programáticas, limitadas, programáticas, elas se limitam a traçar princípios, diretrizes gerais, bem genérico, tá? Princípios e diretrizes gerais que deverão, então, ser cumpridos pelos órgãos integrantes dos poderes, seja legislativo, executivo ou judiciário. Tá? Ela dá um rumo, estabelecendo algumas obrigatoriedades a esses órgãos dentro dessa esfera dos poderes. Tá? Então, são aquelas que estabelecem, basicamente, programas a serem implantados pelo próprio Estado, né? Pretendendo, então, a realização de fins sociais, tais como direito à saúde, direito à educação, cultura, enfim, dentre outros, tá? Programas, então, que devem ser executados pelo poder público. Então, essas normas programáticas, elas programam, dentro do texto constitucional, elas programam o que deve ser executado pelo próprio poder público. O que eles devem fazer para atingir elementos que são emanados dentro da própria Constituição. Direitos sociais, basicamente, até mesmo direitos como direito à saúde, direito à educação e à cultura, tá? Posso citar para vocês como exemplo, assim, bem rápido, o artigo 196 da Constituição Federal, que nos traz a seguinte redação: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, certo? Então, essa norma, ela dá um rumo que o poder público deve seguir, porque por estar inserido dentro do contexto constitucional, ele já possui um condão obrigatório e supremo, superior, dentro do ordenamento jurídico. Então, já é um comando, já é uma diretriz geral que deve ser seguida, então, nesse caso, pelo poder público. Outros artigos que eu posso citar para vocês são o artigo 6º, o artigo 205 e o artigo 227, todos eles da Constituição Federal. Tudo bem até aí, pessoal? Espero ter esclarecido um pouco mais quanto à aplicabilidade e à eficácia das normas constitucionais, certo? No mais, permaneço à disposição para toda e qualquer dúvida quanto a esses assuntos abordados, ok? Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua atenção, obrigada por ficar comigo. No mais, beijo para vocês, se cuidem e cuidem dos seus.